Bom dia, povo de Deus, nessa quarta-feira de manhã, ainda com sinais de chuva, né? Segunda, terça e quarta-feira ainda continua. Então, como vocês estão vendo, do nada vamos tentar fazer algo. E esse nada está aqui nas minhas mãos, como vocês estão a ver, pedaços de reciclável, e vamos tentar montar alguma coisa com ele. Bom, meus amados, como eu não tenho materiais completos, como vocês veem, então com essa tábua que eu achei um outro dia, eu vou fazer a parte de cima e o outro pedaço eu vou usar para fazer um outro pé, que eu só tenho 3 aqui, então a outra parte mais fina de cima vai ser o pé. E aqui, povo abençoado, eu tentei com a esmerilhadeira cortar, mas ela estava suparpando muito, eu fiquei com medo, então eu vim com um arco de serra mesmo, devagarinho, cortando os pedacinhos. Infelizmente essa tábua cortaram tipo diagonal e ela é 16 assim, por 12 aqui no final, então eu vou ter que emendar para chegar a numeração correta. E aqui eu já cortei, povo abençoado, digamos que como vocês estão vendo, cortaram ela na diagonal, né? Então eu estou tentando deixar ela o máximo possível alinhada, desta forma aqui, para ficar mais ou menos reto uma com a outra. E ficaria aproximadamente assim o caixotezinho, né? Esse aí foi um resto de tábua que eu achei outro dia com filtros móveis. Então agora eu irei usar ela aqui definitivamente e não vou poder usar em outras ocasiões. Então aqui é a última vez que eu estou usando ela, que é o que eu estou fazendo. Bom, é mais ou menos assim que ficaria, aquela seria a parte de cima. E aqui embaixo eu irei arrumar esses pedaços por aqui, para ver se eu tapo também esse fundo aqui. Eu já preguei como eu queria aproximadamente. Bom, como vocês estão a ver, né? Ela não é totalmente retinha, porque dá trabalho cortar isso aqui com arco de serra, já que é muito grossa. Então uma parte eu apreguei zerado rete, mais ou menos assim um pouco rente, e a outra vai ficar sobrando lá, não tem problema não. E essa parte de cá que está um pouco mais rentezinho, nivelada, mais ou menos assim, modo de dizer. Então é que eu vou usar para colocar, para poder abrir e fechar essa tampa quando estiver em cima. Como você está vendo ela solta, eu preciso pregar, né? Bom, povo abençoado, eu já preguei ela, a parte, digamos que um pouco mais lisa, eu coloquei para cima e assim foi o emendo. Claro que vocês sabem que é tudo de reciclável, então não dá para fazer emendo bem bacana. E como tudo é de reciclável também, a parte aqui de pregar é de reciclável também. Bom, eu tenho essas duas peças, que era de uma maletinha velha que eu achei. Eu vou tentar colocar aqui para ficar como se fosse um portazinho de cadeado. Como é de reciclável e adaptações, então ele vai ficar mais ou menos assim, cadeado aqui preso com os parafusozinhos, né, reto, mais ou menos com o centro, encaixando nessa pecinha. Vamos lá. Boa, povo abençoado, aqui eu já coloquei em 2 parafusozinhos, e como você está vendo, essa peça aqui que nem de cadeado furada, ela é bem larga, não cabe para entrar aqui. Então digamos que o cadeado vai ficar mais ou menos por aqui, entrando entre ela e essa pecinha, e aí um cadeado mais pequenozinho ele deixa fechadinho e ninguém abre, pelo menos ali na ocasião de querer abrir por curiosidade com a mão. Aqui também é a nossa adaptação já que é tudo reciclável, né? Então a dobradiça também é uma adaptação, mas aí se você for fazer um idêntico e tudo mais com madeira mais bonita, você coloca coisas boas, normal, que vende aí pelas feiras, enfim, mas num precinho em conta. Aqui eu estou fazendo de reciclável sem gastar nada, então a dobradiça seria mais ou menos assim também, uma invenção. Eu vou fazer a outra. Bom, eu fiz a outra também aqui, povo de Deus.
e ela está presa aqui. E aqui também na frente eu coloquei tipo porta cadeadozinha, porque eu fechei aqui para dar apoio para eu colocar essa dobradiçazinha aqui, né? Claro que é uma dobradiça que eu mesmo inventei. Então é isso aí. Ele vai abrir, como vocês estão vendo. Embaixo vai estar tapado, então é só colocar coisa dentro. Colocar qualquer tipo de coisa, até mesmo um revólverzinho, não sei, que depende de cada pessoa, e guardar. Bom, eu coloquei os pés aqui como vocês já estão, é porque eu queria adiantar o vídeo. Como vocês viram, não tinha pé correto, é tudo de reciclável, então eu inventei com a tábua de cima, que eu cortei a parte mais fina, que cortaram ela na diagonal, né? Então eu fiz o outro pé que estava faltando, que não tinha, e apreguei aqui de fora a fora, e assim ficou mais ou menos o bancozinho de tá parafusado também aqui um bancozinho de, claro que eu vou tapar aqui no fundo, né? Só tô mostrando em cima. Um bancozinho que é um caixotezinho também de guardar alguma coisa. E com um pedaço daqueles ali eu vou inventar o fundozinho aqui. Boa, povo abençoado. E o fundo que eu estou a inventar é esse tipo aqui, é pedaços de cabo de vassoura, pedaço de um pauzinho quadrado que eu tinha bem aqui, como vocês estão a ver, e um pedaço daquela tábua que sobrou. Então o fundo vai ser aproximadamente assim. Boa, porra abençoada. Os meus pregos de reciclável já estão tudo se acabando, porque eu gastei um bocado aqui. Então eu estou pegando os últimos aqui para ficar também apregadinho fundo e não soltar ou não cair quando você colocar coisas pela parte de dentro. E assim ficaria o fundo de invenção também de reciclável do banco. Você vira ele para cima, né? A dobradiça também é de invenção também. Vocês sabem que eu não tinha nem achar dobradiça usada, eu não acho, é raro achar. Então eu inventei também. Banquinho aqui em cima de sentar, uma tábua grossinha e um caixotezinho. Você, digamos que está na rua lá sentado, pode guardar até um revólverzinho de segurança, ou então o celular bota dentro da caixinha ou a carteira, e se ficar ali sentado de boa, ninguém vai roubar, porque está sentado num banco e ninguém vai saber que tem coisas dentro do banco ali. Aqui coloco, amarrei aqui só para amarrar, né? Mas você coloca um cadeadozinho bem colocadozinho, fixo, e aí só abre você mesmo com a chavezinha. Ou então, se você quiser guardar só coisas ou chaves, ou seja como for, também dá no mesmo, sem usá-lo como um banco. Bom, na verdade ele fica como se fosse um banco, mas cheio de coisa dentro, de ferramentas, ou até mesmo, sei lá, que eu não uso, eu não preciso disso, um trabucozinho, uma arma e colocar aí. Bom, eu não uso e só estou dizendo mais ou menos a base. E aí fecha com o cadeado direitinho. Claro que eu fiz com esse tipo de coisa reciclável, mas você que for fazer aí, for colocar um trabuco aqui dentro, tem que colocar um cadeado e dobradiça de responsa. Digamos que aqui é um trabucozinho todo registrado e escrituradozinho na lei dos homens, então coloca aí. Aí eu pego o celularzinho, né, tá lá no lado de fora aí em casa, para ninguém roubar, né, o ladrão. Então coloca também dentro a carteira, e aí ninguém vai roubar. Fecha, coloca aí e fica sossegadamente de boa. E quem vê pensa que é um banco normal, um banco convencional, e ninguém vai também querer roubar um bancozinho de madeira velho. Também tem isso. E bom, na verdade o mundo está tão bagunçado que eu penso assim, mas aqui está o fundo todo tapado, reforçadozinho direitinho, como você está vendo. Um caixotezinho de madeira boa, daquela pesada, que nem de construção, de fazer andames, e caixa de concreto e tudo mais. E um bancozinho
como se fosse um caixote para guardar coisas. Claro que eu estou fazendo com a madeira de reciclável sem gastar nada, né? Um banco reforçado, mas aí se você for fazer mais ou menos do mesmo tipo, você faz com a madeira melhor, mais bonita, mais pintadazinha, envernizada, mais detalhada, que não é o meu caso aqui. Aqui é reciclável, é achado por aí. Então apenas monto, mostro o que deu para fazer sem gastar nada, e aí cada um faz da forma que quiser fazer, olhando mais ou menos o vídeo passo a passo. Então essa é a intenção. E os parafusos, tudo que eu coloquei aqui é de reciclável, né? Então digamos que eu gastei a maior parte de coisa de reciclável que eu acho por aí. E aí quando eu for saindo aos poucos, eu vou ver se eu encontro umas pego parafuso para ir colocando no lugar para fazer outras etapas. Bom, aí está um banco reforçado, como você está vendo, é tábua de compensado grossa, né? Então pode sentar aí sossegadamente que ele não vai quebrar. E se quiser bota até uma caqueirazinha em cima, uma árvore. Bom, aqui se quiser bota um acolchadozinho, né? Para tirar essa marca de emenda. E ou então uma caqueira, alguma coisa para ficar de enfeite aqui em cima. Ou então enche ela de chave, de coisa que a pessoa não usa momentaneamente. Então deixa aqui cheio, fechadinho. E se a pessoa quiser pode vedar com alguma borracha por aqui de lado, embaixo, e faz até um cofrezinho colocando moedas. Bom, o tempo hoje está de chuva aqui, está chovendo ali, povo abençoado. Anoiteceu já, né? Então a chuva ainda continua, mas o banco está aí no chão e é mais ou menos isso aqui. Medida aproximadamente aqui, ele ficou 34 mais ou menos de altura, como vocês estão a ver, por 24 assim, e 26 aproximadamente, 26 de largura de um tamanho, 24 de um lado e 26 de outro, e subindo altura 34 centímetros de altura. E aqui você abre, né? Se você quiser, eu coloquei esse pedaço de coisa aqui, você pode fazer até um forrozinho aqui, mais ou menos assim, e cobrir tudo aí para não cair moeda nem nada embaixo, com um negócio acolchoadozinho, uma coisa mais interessante. Então tá aí, povo de Deus, um bancozinho de reciclável sem gastar nada, que é também um armáriozinho, sei lá, um móvelzinho, um banco de sentar como se fosse um armário para guardar coisas e objetos, e além disso ser um banco também sem gastar nada. Deus abençoe, tudo de bom e até mais, e glórias a Deus e aleluia, louvado seja Deus.